Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Irmãos, eu me encontro no livro de Lucas, o capítulo 1, que diz aqui, que é o versículo 5, que é o anúncio de João Batista. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Era ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Nós temos sim que sermos como João, como Zacarias e Isabel, a sua esposa. Temos que sim que andarmos sem repreensão nenhuma, nos mandamentos do Deus vivo. Nós temos que analisar os mandamentos de Deus, porque naqueles tempos, Jesus disse: vai a todo mundo e prega as boas novas, vai e fala que eu morri por elas, eu já paguei o pecado, eu já apaguei os pecados delas, eu já reconciliei elas com Deus. Vai lá e diz que eu já morri por elas. Boas novas do Senhor. Prega o evangelho. Isso é as boas novas do Senhor. Mas Jesus mandou pregar ali para os judeus. Porque os judeus já tinham os mandamentos do Senhor e guardavam. Como aquele jovem rico que chegou e disse: Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Ele disse: olha, é ter os mandamentos e guardar. Ele disse: mas isso eu já faço desde criança, desde pequeno. Já fui ensinado e eu já guardo os mandamentos. Ele disse: uma coisa te falta. Vende o que tem e dá para os pobres. Que era caridade. Que ele fazia todos os mandamentos, mas ele era focado no dinheiro. Ele focado na riqueza. Mas Jesus não está mandando você dar toda riqueza para a igreja, não está mandando você dar toda riqueza para o pobre, não. Ali foi só aquele homem, porque Jesus conheceu o coração dele, conheceu que ele era muito ligado na riqueza também. Mas nós temos que, hoje, naquele tempo Jesus disse: ide para todo mundo, prega o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Era porque naquele tempo os judeus, aquele povo ali daquela época, eles cumpriam os mandamentos do Senhor já. Por isso que ele disse: agora só basta crer que eu sou o Filho de Deus, que eu morri ali naquela cruz, que eu levei os pecados de todo mundo, que eu fui maldito para vocês serem benditos. São as boas novas do Senhor. Vai lá e prega para todo mundo. Mas hoje nós aqui no nosso país pregamos essas boas novas onde chegamos. Aceite Jesus como seu Salvador. Eu aceito. Pronto, aceito. E não sabe de nada. Acham que daí por diante será salvo. Não é salvo. Será. Jesus disse: não é salvo. Por quê? Por que não é salvo? Porque nós temos que andar como ele andou. Ele diz: pega a sua cruz e siga-me. Não é para andar de qualquer forma, não é para andar de qualquer jeito. Ele falou para os judeus que já cumpriam os mandamentos, que era crer nele, que os pecados deles eram perdoados. Mas nós, que não temos os mandamentos do Senhor, nós, brasileiros, e muitos por aí que não conhecem nem a palavra de Deus, nós temos que praticar os mandamentos, sim. Temos que crer, batizar e andar nos mandamentos, porque aquele povo já andava nos mandamentos. Por isso que era só crer, ter a fé e crer. E nós hoje temos que ter a fé e crer e andar nos mandamentos do Senhor. Ninguém quer mais pregar os mandamentos do Senhor, onde está escrito em Êxodo 20. Ninguém quer. Ninguém prega verdadeiramente os mandamentos do Senhor. Jesus disse: qual é o grande mandamento? Aí todos disseram: amar a Deus sobre todas as coisas.
Aí eu te pergunto, e qual é o grande pecado, o maior e grande pecado? É não amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, né? É indo lá no mandamento que ele disse, não farás para ti imagem de escultura, nem que está no cima no céu, nem na terra, nem no mar, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum. Não fará imagem daquilo que ele fez, seja de uma cobra, de um lagarto, de uma tartaruga, de nada, do sol, da lua, das estrelas, de gente, de homem, de bichos. Sim, ele diz, não farás para ti as imagens de escultura e nem as adorarás. Por quê? Esse é o grande mandamento, porque eu sou um Deus zeloso. Eu visito a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, se você é um dos que adora imagem de escultura, se você é um daqueles que faz ou compra imagem de bichos, de não sei o que, e bota na sua casa, sabe? É o coelhinho, é o bichinho de pelúcia, esses bichos gigantes, sei lá, esses dinossauros, todas essas coisas são imagens de escultura feita, que Deus disse não era para fazer, aquilo que tem na água, no mar, peixes, nada. Quando eu me converti, eu tinha uma garrafa e a minha filha tinha outra, que tinha ganhado de uma pessoa que eu amava muito, uma senhora que eu amava muito. Era uma garrafa de uma bebida que eu não sei qual era, mas é um peixe. Era um peixe muito lindo, um vidro maravilhoso. Era como um jarro, era lindo aquilo ali. Quando eu me converti, eu e a minha filha colocamos no lixo, porque é a imagem de um peixe. Eu não poderia dizer que eu estava cumprindo os mandamentos se eu estava com aquela imagem do peixe. Pode me achar radical, me ache radical se quiser, você está livre a achar. Tem muitos os achômetros por aí, achem o que quiserem achar. Me ache radical. Eu amo planta, eu cuido de plantas, é na igreja, é em casa, onde que eu estiver, eu estou cuidando de plantas, porque plantas foi Deus que fez. Mas eu não compro plantas, essas plantas de plástico que tem essas flores, essas coisas de plástico, nem quero que me deem. Nada de imagem nenhuma eu não quero na minha casa. Desde que eu me converti, eu já era da igreja há mais de 30 anos atrás, 30 e tantos anos atrás, quase 40, mas quando eu me converti mesmo, há 25 anos atrás, né, que eu entendi que Deus me deu já esse entendimento. Quando eu fui nos mandamentos, eu ali já tive aquele entendimento que muitos não têm, muitos não pregam. Eu fiquei doida, eu cheguei a falar com a obreira que era auxiliar do pastor, falei com o pastor e tudo, porque eu queria guardar sábado, que está no mandamento. Ai, irmã, mas nós não somos da igreja que guarda sábado, aquela igreja adventista, não. Nós somos da graça, nós somos da graça de Deus, nós somos do poder de Deus. Também fui obreira no poder de Deus. Nós somos. Jesus já apagou tudo isso. Onde é que Jesus disse que apagou, que ninguém não precisa guardar sábado? Não tem. Em canto nenhum, Jesus nunca mandou parar de guardar, não. Jesus nunca mandou ninguém fazer imagem de escultura, ir no shopping e comprar imagem de bichinhos, esse bichinho aquele, para enganar os filhos. Não. Jesus nunca mandou ir no shopping no tempo de Natal e ir lá abraçar um homem se fazendo de Papai Noel. Pode ser Papai Noel, mas não é Papai do Céu. Eles convertem em Papai do Céu, em Papai Noel. Eles tiram aquilo que a gente está comemorando o nascimento de Cristo, eles vão ali comemorar o Papai Noel. Tudo isso é idolatria, tudo isso aí é contra a palavra de Deus. E os crentes continuam assim, né? Fazem aniversários das crianças e aí chama os ricos, né? Chama
uma empresa para vir, aí traz um monte de bichinhos, um monte de não sei o que, um monte de coisa. Gente, isso é idolatria, idolatria. O maior pecado do mundo está sendo a idolatria. A gente vê pastores, a gente vê crentes por aí que só prega contra o lesbianismo, só prega contra o homossexualismo, mas eles se esquecem de pregar contra o adultério, porque eles vivem no adultério. A maioria, tem muitos que vivem no adultério, não querem pregar contra o adultério, só prega como o homossexualismo. Por quê? Porque eles não são homossexual. Não prega contra a idolatria de forma nenhuma. Quando o antigo presidente estava aí, eu senti um certo temor. Não votei nele, nem voto, mas eu senti um certo temor. Eu falei, meu Deus, se agora o presidente do Brasil é cristão, ele vai levantar a bandeira contra a idolatria e vai ser guerra no nosso país. Vai ser guerra, porque se ele disser tem que destruir as imagens de escultura, vai ser guerra no nosso país. E eu comigo mesmo eu disse, Senhor, eu não vou ficar de fora, eu não vou ir contra ele, que o Senhor me livre desse dia. Eu não vou ficar de fora, eu posso até morrer, mas eu não vou a favor da idolatria. E o homem não fez foi nada, o homem não fez foi nada. Misericórdia, misericórdia, né? É isso, gente. Ninguém tem coragem de pregar contra a idolatria. Ninguém tem coragem de pregar contra a idolatria. Mas é isso o maior pecado do mundo. Jesus diz, qual é o primeiro e grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro e grande. E qual é o primeiro e grande pecado? Idolatria. E a pior idolatria é quando nós nos prostramos diante de santos, diante dessas imagens de escultura feitas por mão de homem, e pedimos a ela o que nós deveríamos pedirmos a Deus. Por Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso. Porque Cristo disse, ó, tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele diz, vocês têm pedido, mas não pedi como convém. Vocês pediram para gastar naquilo que não é pão. Pede o que é bom. Então Jesus diz, tudo que pedirmos ao Pai no nome dele, no nome do Cristo, do Cordeiro Santo, ele nos dá, só para o Pai ser glorificado no Filho. Não é para humilhar o Pai, porque Jesus não humilha ninguém. Jesus é o próprio Espírito de Deus, Espírito da verdade, que encarnou na terra, no ventre de Maria. Ele é o próprio. É tanto que quando ele foi subir aos céus, ele disse, eu rogarei ao Pai pelo Consolador, ele virá. Então o Consolador é o Espírito Santo de Deus e ele está no mundo. Jesus abriu a porta para o Espírito Santo entrar, não só como era antigamente, que Deus dava um pouquinho a um pouquinho a outro. Não, Deus escancarou as portas dos céus. Desde quando Cristo veio e morreu na cruz, Deus escancarou, ele enviou o seu Espírito Santo em toda a terra. E o Espírito Santo do Altíssimo, a virtude do Altíssimo, está sobre todo o mundo. Basta buscarmos, basta pedirmos, basta falarmos com Ele, que Ele nos ouvirá. Quer resolver um problema que você não está conseguindo resolver? Fala com o Espírito Santo de Deus. Fala. Pede direção, porque Ele tem toda a sabedoria e poder, toda virtude e poder. Pede ao Espírito Santo, Senhor, me mostra, me ensina, me faz, me ergue, me levanta, me leva. Abra o seu coração, deixa Cristo entrar, porque se Cristo entrar, verdadeiramente os 7 Espíritos de Deus vai estar em você.
Abra o seu coração. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato, quem abrir eu entrarei e cearei com ele. Quando ele estava aqui, Jesus naquele tempo estava envolto da carne do filho de Maria, como ele se chamava, o filho do homem, o justo que ia salvar muitos. Ele não pode salvar todos, porque todos não querem, todos não aceitam, todos não entendem, mas ele veio salvar muitos. Então, naquele tempo ele não podia fazer muita coisa, ele só podia onde ele estava ali. Chamavam ele num canto, ele ia, chamavam ele no outro canto, ia, ele estava num canto e no outro fazendo. Mas hoje ele foi para o Pai. Hoje o corpo de Jesus não pode mais estar envolto mais no Espírito Santo. O Espírito Santo está livre em todo lugar que buscarmos, que pedirmos. O próprio Deus disse para Asa, disse: olha, Asa e Benjamim, se vós estiveres comigo, eu também estarei convosco. Então, se nós estivermos com o Espírito Santo está conosco, e Ele nos guiará em toda a verdade. Ele nos guiará. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Então busquemos o Espírito Santo de Deus, amém?